Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e nesta videoaula nós vamos começar a fazer uma grande revisão sobre potenciação. Inicialmente nós vamos ver a definição e algumas propriedades mais simples. Na próxima videoaula nós trataremos de expoentes negativos e expoentes fracionários. Eis aí bons motivos para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e vamos aos exercícios. Nós temos de cara aqui uma série de exercícios que consistem no cálculo de algumas potências. Mas o que é a potenciação? A potenciação é uma operação matemática que tem por objetivo tornar mais simples a operação de multiplicação com fatores repetidos. Por exemplo, antes de começar os exercícios, se a gente tivesse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, nessa operação aqui nós temos várias multiplicações com o fator 3 se repetindo. Para simplificar esse tipo de cálculo, a gente usa a potenciação de que maneira? Bom, nós representamos 3 vezes 3 vezes 3 com 3 por 3 elevado a 4. Esse valor todo aqui, 3 elevado a 4, é chamado potência. O 3 é chamado base e o 4 é chamado expoente. Qual que é o valor dessa potência? É esse cálculo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 elevado à quarta potência é 81. Vamos ver se você entendeu. E se for 2 elevado a 5, como é que a gente vai calcular 2 elevado a 5? Essa notação aqui de potência, ela resume uma operação de multiplicação, onde o 2 vai multiplicar também o 2, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, e ele vai aparecer 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. O 2 vai se repetir essa quantidade de vezes indicada aqui no expoente. 2 elevado a 5, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí a gente faz o cálculo de 2 em 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Pronto, nós temos aí o resultado dessa potência, a quinta potência de 2. Mas e se nós tivermos uma fração meio? Ora, então, por exemplo, meio elevado a 3. Como a gente encara isso? Eu vou ter uma multiplicação em que o meio se repete quantas vezes? 3 vezes. Essa quantidade que está aqui no expoente, meio vezes meio vezes meio. Um produto que envolve frações. E como é que a gente multiplica frações? Numerador vezes numerador. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 1 oitavo. E essa é a definição de potência, ou como se realiza cálculos envolvendo essa operação de potenciação. Só que ali, nesses exemplos, a gente tem situações diferentes. Por exemplo, e se for 2 elevado a zero? O que vai acontecer? Bom, vamos pensar assim. Quando é 2 elevado a 2, o 2 vai aparecer duas vezes na multiplicação. Então, 2 fatores 2, 2 vezes 2, 4. Se ali no expoente for 1, então ele vai aparecer uma vez só. Isso tem sentido? Logo, aqui, por exemplo, em 2 elevado a 1, eu vou ter 2. E se por acaso ele estiver elevado a zero? Toda vez que você tiver um número que não é zero, eu repito, um número que não é zero elevado a zero, então você vai ter 1. E essa é uma propriedade que a gente demonstra a partir de alguns resultados que nós ainda vamos aprender. Resumindo essa propriedade, todo número que não é zero elevado a zero vai dar 1. Então, o meio elevado a zero dá quanto? 1. E o menos 3 elevado a zero? Também 1. Repare que o parênteses ele está englobando justamente o negativo também. Então, aqui o menos 3 está elevado a zero. E nesse caso aqui é uma fração elevada a zero. Vai dar 1 também. E o 1 elevado a zero? 1. E esse 10.000 elevado a zero? 1. Qualquer número diferente de zero elevado a zero resulta em 1. Eu vou escrever aqui. Então, se você tiver um A diferente de zero, quando você levar esse A zero, você vai ter como resultado 1.
E se for o a elevado a 1? Bom, 2 elevado a 1 é 2, como a gente já viu aqui para manter uma certa coerência nessa operação de potenciação. 3 elevado a 1, 3. 1 terço elevado a 1, 1 terço. 0 elevado a 1, 0. 2 quintos elevado a 1, 2 quintos. E assim a gente já pode pensar que sempre que nós tivermos um valor a elevado a 1, o resultado dessa potência vai ser o próprio valor a. E se não for assim, se for elevado a 2, daí você usa o conceito, a definição de potenciação. Bom, aqui eu tenho a base 3 quintos e ela está sujeita a um expoente que é 2. Então eu tenho 3 quintos elevado a 2, logo eu vou multiplicar 3 quintos por 3 quintos. Ela vai se repetir duas vezes essa base. E como que vai acontecer isso? Como vamos fazer esse cálculo? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Pronto. E se for menos 1 ao quadrado, por exemplo, isso significa o quê? Que o menos 1 vai multiplicar ele mesmo. Ele vai aparecer duas vezes na multiplicação. E aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Note que o negativo está elevado a 2. Por quê? Porque você tem um parênteses aqui, ó. Esse parênteses está indicando, olha, o negativo também está elevado a 2. Então ele vai entrar ali no cálculo. Ou seja, nós vamos ter que fazer jogo de sinal aqui, ó. Negativo com negativo na multiplicação, você tem positivo. 1 vezes 1 dá 1. Ao contrário dessa outra situação, em que o negativo não está elevado a 2. Não tem um parênteses aqui indicando, olha, o negativo está elevado a 2, igual no item anterior. Não. Aqui esse negativo vai ficar esperando o cálculo ser realizado. Quem está elevado a 2? É o 1, somente o 1. Então é menos 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, com esse negativo aqui na frente, menos 1. Muito cuidado com essas diferenças aqui, que essas expressões são verdadeiras ciladas que pegam muitos candidatos, quer sejam na prova na escola, na faculdade, no concurso, ou no Enem, vestibular e tudo mais, tá? Esse daqui, menos 2 terços ao quadrado, o que significa? Que eu vou multiplicar o menos 2 terços por ele mesmo, e eu vou multiplicar com essa repetição, por quê? Porque aqui o expoente é 2, então eu vou ter menos 2 terços vezes menos 2 terços. Negativo com negativo, eu vou ter valor positivo. Se você quisesse nem escrever o positivo aqui, não tem problema, porque quando não tem nada, você subentende que é positivo. E a multiplicação? Como eu multiplico frações? Ó, numerador vezes numerador, 2 vezes 2, 4, e denominador vezes denominador, 3 vezes 3, 9. E 5 elevado a 3? Como eu calculo essa potência? Ora, 5 elevado a 3 significa que o 5 está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. Eu vou ter 3 fatores 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E 2 elevado a 4? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Olha lá, o fator 2 se repetiu 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Pronto. Essa daí é a ideia que a gente tem que desenvolver sempre que topar com uma potência num primeiro momento. Existem outras regras, outras propriedades que a gente vai ver nas duas próximas videoaulas. Se você gostou dessa videoaula, considere deixar seu like e compartilhá-la com seus colegas. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. E fico contente com a sua participação. Mais contente ainda, te espero para a próxima aula. Até lá!